Quando o garoto que queria ser um jogador de futebol foi diagnosticado com uma doença na visão, ele percebeu que tinha pouco tempo para se destacar e se tornar profissional, e adotou a filosofia de que Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar. Mas essa crença cega em justiça divina se transformou em um delírio, que o fez tentar de tudo para se destacar sozinho e que o levou para um buraco, do qual ele foi tirado pela luz clara e imparcial da realidade. Assim, suas crenças cegas de que era predeterminado a ter sucesso, de que os obstáculos da vida, incluindo a sua doença, eram um teste do universo para ver se ele realmente queria, se transformaram na pura e cruel aceitação da realidade. O que a gente percebe com as seguintes frases do personagem: eu não preciso mais de justiça divina e não importa o quão fundo eu caia, nem Deus vai me tirar esse erro. Dessa forma, o garoto acorda de seus delírios, entendendo que não importa a história fantasiosa que você conta para você sobre você mesmo. O que importa são os fatos reais, os resultados. Mas um efeito colateral dessa filosofia se tornou a sua maior qualidade, algo que falta em muitos de nós, e eu percebi que faltava em mim, a qualidade que o fez ser chamado de acelerador do Bastard: o seu senso de urgência, a visão clara de que não tem tempo. Quando aparece na seleção pro Sub-20, Yukimi é o quinto jogador mais forte do Bullock. Ele é rápido, tem físico e técnica. Seu estilo é ser o mais forte no 1 contra 1. E quando o Hell pede pra ajudar ele, a gente começa a entender o personagem. Não, vai ser mais tranquilo se eu fizer sozinho. Como se o Hell fosse simplesmente atrasar ele. Na partida do Sub-20, ele foi o primeiro jogador do time do Bullock a conseguir entrar no estado de fluxo, onde agora, ao invés de ir 1 contra 1, ele pensa em como seria o seu gol ideal, como se a história de Yuki marcando o gol já estivesse sido escrita e ele só precisasse achar o caminho para chegar nesse desfecho o mais rápido possível. E pense na palavra ideal, algo idealizado, algo perfeito. E como a gente sabe que o Yukimi é o personagem crente do Bullock, ele diria que perfeito é só Deus. Então é como se no estado de fluxo de Yukimiya ele procurasse o caminho mais curto para o gol que Deus já escreveu na sua história, para o gol que o universo, que o destino já escreveram. E quando ele encontra, ele corta entre amigos e inimigos, como se todos fossem obstáculos a serem ultrapassados, como um poste, um hidrante, um animal na pista, um pedágio. Seu estilo de jogo grita a urgência de ter que fazer cada segundo contar. E por isso ele fala: sai da minha frente, eu não tenho tempo pra você. E justamente por saber que não tem tempo, essa urgência de Yukimi é o principal motor dele. A deadline, o tempo limite, te dá um porquê muito claro. Eu preciso me tornar o melhor atacante do mundo e eu provavelmente tenho só mais 2 anos. Agora você que tá aí me escutando, vamos supor que igual a média dos jovens, você queira ficar rico, ou sei lá, tenha outro objetivo, outro sonho. E ele tá lá pra você alcançar ele. Você quer? Ah, Grit, eu quero fazer isso sim. Mas deixa eu te perguntar, mano. Se a sua sobrevivência já tá garantida, você quer alcançar esse sonho por quê? Você tá confortável aí na casa da sua mãe, sua roupa vai ser lavada, a comida tá pronta meio-dia, alguém vai pagar o seu aluguel, você dando certo ou não. A diferença entre um adulto e um adolescente é a motivação clara e urgente pra trabalhar. Então reflete aí na sua condição atual. Você deve ter algum objetivo profissional, mas você tem alguma coisa te empurrando pra frente, falando vai? Qual o tamanho do boleto que te espera no começo do mês, por exemplo? Por conta dessa falta de urgência, tipo, o sonho tá lá, o objetivo tá lá, eu vou alcançar, mas tipo, tô indo devagar, sabe? Por conta dessa falta de urgência, às vezes você cria pedágios em uma estrada que não existe. Por exemplo, antes de postar meu vídeo do Tokyo Ghoul, eu passei uma semana, cara, só pintando a roupa de 157 bonequinhos do Isagi, só pra falar que é um boneco diferente e ter a minha identidade visual, sabe? Óbvio, agora eu tenho o bonequinho legalzinho, pintadinho, mas era necessário? Não era, cara. Pro vídeo, não era. Pra mensagem, não era. Eu vou começar a estudar só quando eu me mudar, porque na nova casa eu vou ter um escritório. Eu vou começar a trabalhar de casa, mas eu preciso de uma mesa bonita e uma segunda tela. Vou trabalhar na internet nessa coisa nova que eu tenho zero experiência, mas primeiro eu vou ficar uma semana indo pessoalmente na prefeitura pra tentar abrir um MEI. Mano, se você não ganha mais que 5 mil por mês, continua com o seu CPF, foca em fazer, esquece dessas coisas paralelas que você fica perdendo tempo. O pedágio invisível é isso, mano. Você quer chegar no ponto B e teoricamente é uma linha reta, mas aí você cria um ponto A,1, A,2, A,3, A,4. Quando aí você cria
compartilhou o ponto A, 169 e não chegou no caralho do ponto B, tá ligado? Você tem que parar de enrolar em coisa que é só fazer, mano. Inclusive, esses dias no grupo da Próxima Peça, minha comunidade de YouTube, que eu ensino os caras a fazer vídeo no YouTube, um cara veio falar que tava com problema de procrastinação e falou dando risada, mano. Tipo, eu não faço meu vídeo por sérios problemas de procrastinação, eu ainda tô na edição dele. E deu risada. E eu falei, mano, então senta e faz, é só fazer, cara. Ele só falou, é verdade. E magicamente, em uma tarde, ele terminou o vídeo, sabe? E tipo, a gente fica parado muito tempo em coisa que é só fazer, cara. É só fazer que você vai resolver o problema. Agora imagina essa coisa que você quer fazer aí, mano. Sua meta, seu sonho, seu objetivo, que você deve estar enrolando pra fazer. Tipo, tá criando um pedágio 1, pedágio 2. Tô indo em direção, mas eu vou parar aqui pra mim fazer tal coisa primeiro. Cara, eu te pergunto, esse teu sonho, essa tua meta, esse teu objetivo. Se fosse pra salvar sua mãe, você conseguiria fazer em 1/3 do tempo? Se fosse risco de vida, você conseguiria fazer na metade do tempo? Eu, por exemplo, demorei 6 meses pra fazer um vídeo que eu poderia, e hoje eu tenho completa noção de que eu conseguiria fazer em 1. Se você parar pra pensar muito friamente, o planejamento que você precisa, você já sabe qual é. Tudo que te tira do teu caminho, você já sabe o que. E as pessoas que não colaboram minimamente com nada, você também sabe quem é. Você quer ir na caminhadinha do idoso ou quer ir no pique do atleta? E nesse pique, quando o Yukimiya entra no flow de verdade, ele vai desviando dos adversários, sem perder tempo indo contra cada um deles no 1 contra 1. Mas infelizmente, para a história do Yukimiya, ele não era o único no flow, e seu chute foi defendido. Yukimiya não foi o protagonista. Na Liga Não Egoísta, Yukimiya entra pro time do Bastard Munchen, um time completamente irracional, e todos os jogadores do Bulwark, menos o Kunigami, começam no banco, e tem que aumentar seus números com treino para superar os jogadores titulares e roubar suas vagas em campo. Mas quando a primeira substituição acontece, o jogador com números mais altos é Yukimiya, mas o treinador escolhe o Isagi, uma decisão irracional. E Yukimiya questiona o porquê. Noah explica que essa decisão foi tomada por conta do contrato. Isagi foi visto pela mídia como o herói da partida do Sub-20, o que despertou o interesse de investidores para fazer a Liga Não Egoísta acontecer. O Isagi é um fanservice pro público. Ele entrou simplesmente porque ia dar mais dinheiro e audiência do que o Yukimiya. E dá pra ver o desgosto na cara do Yukimiya quando ele descobre que isso foi um acordo por debaixo dos panos. É injusto, mas é a realidade. A vida é injusta mesmo. No livro Arrume Sua Cama, William McRaven, ex-comandante das Forças Especiais dos Estados Unidos, conta um pouco sobre o treinamento, as filosofias e a vida dos Navy SEALs, as forças do exército americano mais difíceis de entrar. Tá ligado o treinamento que o David Goggins teve? Então, esse cara aqui é 2 vezes mais pica que o David Goggins. De vez em quando, como castigo, ele precisava mergulhar no mar usando todo seu equipamento, seu coturno, sua roupa de oficial. Não era equipamento de mergulhação, era equipamento normal de dia a dia. E depois que ele saía da água todo molhado, ele tinha que rolar nas dunas de areia e encher a roupa de areia até todos os buracos do seu corpo estarem cheios. Isso era virar um empanado de areia. Era o castigo pior e mais desconfortável, porque você precisava ficar com areia o resto do dia enquanto fazia suas atividades, corridas e treinamentos. Mas o pior desse castigo, mano, era que não havia lógica no porquê a pessoa recebeu ele. Você podia ser o melhor, ter tirado 100 em todas as provas teóricas, ter feito todos os exercícios certos e ter se destacado como o milico mais foda entre todos. Se o instrutor olhasse pra você naquele dia e falasse, você sabe o que fazer, você ia virar um empanado de areia mesmo sem merecer. Era aleatório. Depois que William estava completamente coberto de areia, seu comandante o perguntou: Sr. Williams, sabe por que é um empanado de areia hoje? Não, senhor. E o comandante dele falou: porque a vida é injusta e quanto mais cedo você entender isso, vai ser melhor para você. Após a partida, Height dá umas cutucadas no Isagi, dizendo que ele queria ter tido a mesma chance que o Isagi teve, e Hiyori fala pra não encher o saco dele por causa disso. Afinal, isso porque foi algo que ele ganhou por causa do gol dele, né, mano? Então, foi mérito. Mas o Yukimiya discorda
do jeito que o Isagi usou essa oportunidade. Isagi conseguiu um lance e recebeu uma proposta de 17 milhões de ienes. Então o seu lugar como titular na próxima partida já tá garantido, mas ele conseguiu isso com uma assistência, não um gol. Pro Isagi, isso foi um jeito racional de continuar no campo, um degrau na escada para se tornar o melhor atacante. Já pro Yukimiya foi uma solução covarde para aquele que quer fazer gol. E aqui, piazada, o primeiro aviso da realidade pro Yukimiya: se desse para se tornar o titular com palavrinhas bonitas, qualquer um poderia fazer isso. É melhor que encare os fatos de uma vez. Yukimiya diz que vai continuar lutando até a morte, mas eu quero deixar claro o que ele quer dizer aqui para vocês. Eu vou continuar lutando sozinho até a morte. Yukimiya sempre quis ser um atacante, mas de repente a visão desse futuro ficou um pouco embaçada. Ele foi diagnosticado com neuropatia óptica, uma doença que progride devagar e pode levar à cegueira. Futebol não seria um problema como hobby, mas virar profissional seria mais difícil agora. E Yukimiya só consegue se perguntar o porquê, né, cara? Tipo, por que eu? O que eu fiz de errado? Eu só quero ser o melhor jogador de futebol do mundo. Isso não tá certo. Por que você tá tirando isso de mim? Eu não preciso de mais nada. Me devolva o meu sonho. O doutor disse que entende ele e vai fazer o possível, mas a doença vai continuar progredindo. O doutor vai ajudar ele a se tornar um profissional, mas ele vai ter um tempo limitado. Ele tinha que se tornar profissional antes que ele perdesse completamente a visão do seu sonho. E esse drive, essa energia, impulsiona o Yukimiya o suficiente para ele ter sido notado por ego e chamado pro Blue Lock. Mas treinando agora, antes do anúncio dos titulares da partida, Yukimiya admite talvez está com inveja, ele sabe. Eu tenho que reconhecer as minhas fraquezas. No mundo dos profissionais, onde ele quer estar, onde ele quer se destacar, não importa o seu esforço, importa o seu resultado. E essa filosofia de seguir sozinho não ia levar ele muito longe. E o Yukimiya precisa provar sua existência nessa partida. Ele está preparado para morrer com seu ideal, que para ele seria conseguir passar por todos os desafios sozinho. Essa é a sua história, onde ele é o protagonista que enfrenta as adversidades da vida e as ultrapassa sem ajuda. Durante o treinamento dos SEALs, mano, o William também descreve que eles agiam em times de 7 homens. E eles eram, por um período determinado de tempo, eles eram obrigados a carregar em 7 juntos para todos os lugares o bote que eles usavam no treinamento. Os 7 tinham que carregar o bote por aí e não podiam largar. E eles eram obrigados a rimar os 7 durante os treinos, ao mesmo tempo. Mas quando um deles estava doente ou mal por algum motivo, eles não podiam simplesmente ficar em casa hoje, sabe? Então o cara que tava ruim, além de não conseguir remar, se tornava um peso. Nesses dias, sabe o que acontecia, mano? Os outros 6 remavam com mais força e compartilhavam sua comida pro cara que tava debilitado conseguir continuar. Ninguém, e o autor enfatiza, ninguém conseguiria passar por esse treinamento sozinho. Tanto que a gente tá falando aqui do treinamento mais difícil do exército americano. Todos precisam de ajuda. E essa verdade ficou muito clara para William 25 anos depois, durante uma missão. Acontece, mano, que durante toda a sua vida, ele acreditava que a sua capacidade física e atlética ia salvar ele nos momentos mais difíceis. E sabe por que ele acreditava, mano? Porque isso aconteceu várias vezes. Aconteceu quando houveram colisões aéreas, pousos em alto mar, explosões. Todas as vezes ele tinha tomado a decisão correta e o seu físico sempre o ajudava, mas não no dia em que um companheiro abriu paraquedas embaixo dele. Ele foi jogado girando no ar e quando tentou abrir o seu próprio paraquedas, ele falhou e enrolou nas suas pernas. Quando o vento puxou para cima e abriu o paraquedas dele, sabe? Foi um baque tão forte que rasgou metade da sua bacia e levou as pernas dele junto. Ele até conseguiu pousar enquanto estava consciente, porque ele já estava muito perto do chão, mas ele não foi sozinho para o hospital. Quem fez isso foi a equipe que estava com ele. Ele não se recuperou sozinho e nem tomou banho sozinho durante o tratamento. Quem fez isso foi a sua esposa. Ele não conseguiu permissão para voltar a servir sozinho por causa da sua enfermidade, né? Quem fez isso foi o seu chefe. E durante todos os problemas de sua carreira dali em diante, sempre alguém o ajudou. Eu te pergunto, cara, se ele não tivesse tantos amigos, será que ele teria sucesso? Será que ele teria toda essa ajuda se ele fosse um carrancudo orgulhoso igual o Yukimiya? E cara, eu não culpo o Yukimiya, ele tá seguindo a filosofia que ele desenvolveu e tem dado certo até agora.
tanto que ele é o melhor no 1 contra 1. Seu estilo é pegar a bola, driblar todo mundo e fazer o gol sozinho. Mas esse é o principal problema de uma filosofia que a gente cria pra gente, mano. Ela pode dar certo no começo e te cegar pra realidade de que você precisa mudar pra ir à frente. E sabe o que acontece, mano? Ele progride, ele consegue aumentar tanto seus números em jogadas individuais que o Noah põe ele no time. A partida começa e a gente vê o descontentamento do Yukimi e vê o Isagi brilhando. Depois de alguns minutos de jogo, na verdade o jogo tá quase acabando já, a visão do Yukimiya começa a embaçar, ele já tá cansado. Já tá 2-2 e ele não fez nada a não ser defender um chute do Shigiri. Ironicamente, não é o que um atacante faria, né? Já tá 2-2 e ele não fez mais nada. Se ele não se destacar, ele vai ser esquecido. Esse desespero faz o Yukimiya tomar a medida mais egoísta da obra inteira: roubar a bola do Isagi. Ah, o Isagi também já fez isso. Eu sei, mano, eu sei. Eu sei que o Isagi e o Kaiser fazem isso direto. Mas presta atenção aqui, mano. O Kaiser tinha aliados. O Isagi tinha aliados, mas o Yukimiya tá sozinho. É ele por ele, e não porque ele foi uma vítima, porque ele foi o excluído. Não, porque ele se colocou ali porque os outros iam atrapalhar, entre aspas, né? Isagi tenta reclamar, mas o Yukimiya fala: cala a boca, não pensa que o mundo gira ao redor de você. Eu sou o herói desse jogo e estou ficando sem tempo. O doutor diz que a doença não tá progredindo e fala pro Yukimiya ir com calma, mas ignorando completamente o doutor, Yukimiya diz que entende sua condição. Ele tá passando por isso porque Deus não dá um fardo maior do que podemos suportar. E Deus não daria essa condição para ele se não soubesse que ele poderia passar por isso. Isso é só mais uma linha torta pela qual Deus vai escrever a história do grande Yukimiya Ken, o melhor atacante do mundo. Por isso, por causa dessa filosofia, Yukimiya também vê o fato de Isagi ganhar espaço e de Rinch e Dou terem sido escolhidos primeiro do que ele na seleção do Sub-20 como anomalias. Elas não se encaixam na história dele. Ele é o cara que supera barreiras porque Deus não nos dá um fardo maior do que podemos suportar. E acreditando nisso, ele passa por Isagi, passa por Shigiri, passa por Hell, passa pelo figurante 1, pelo figurante 2, pelo figurante 3, e então ele chuta. Mas o Chris Prince bloqueia seu chute. No final, Deus não teve misericórdia dele. O espírito de Yukimiya é estilhaçado pela realidade da elite do mundo dos profissionais. Ele encontrou uma barreira que não pode ultrapassar, pelo menos não sozinho. Ego, que estava assistindo, diz que já era esperado que ele errasse. Ele perdeu porque ele se superestima demais. Delírio é diferente de confiança, e o sucesso não virá para pessoas que se cegam com delírios fantasiosos. Quando o Isagi vem tirar a satisfação do Yukimiya ter roubado a bola dele, ele vê que o Yukimiya tá apático e pede pro Yukimiya dar assistência a ele, porque seria o plano mais racional e com maior probabilidade de sucesso. E aqui, piazada, Yukimiya coloca o prego final no seu caixão: cala a boca, você só fala de probabilidade e razão. Diferente de você, eu não vivo baseado nisso. Eu sou o herói desse jogo e vou superar esse desafio sozinho. Quando o apito soa e o Yukimiya rouba a bola do Neto. Ficou muito desestabilizado com esse último fracasso, mano. Porque olha só, o imperador do 1 versus 1 perdeu a bola pro Hell. Aí o Isagi entende por que o Yukimiya age assim. O Yukimiya é o protagonista na história sobre ganhar de todos sozinho o mais rápido possível. E essa história é incompatível com o Bastard, e principalmente com o Isagi. Por isso eles brigaram. Da mesma forma, o Hell chegou em um nível de concentração para roubar a bola no 1 versus 1 do Yukimiya, porque o Hell é o protagonista da história sobre fazer do Nagi o melhor atacante do mundo e vencer a Copa. O Nagi era protagonista na história sobre derrotar o Isagi, e o Shigiri é protagonista na história sobre ultrapassar todo mundo na velocidade. Há uma infinidade de protagonistas ao redor do globo, que avançam acreditando fielmente em suas histórias. E isso levou eles a um nível de concentração absurdo, porque se concentrar em vencer o desafio da história em que você é o protagonista é a chave para entrar no flow. Porque como eu já expliquei nesse vídeo aqui, esse estado de imersão total em uma tarefa é atingido quando seu desafio é igual à sua habilidade. Então a chave para entrar nesse fluxo é sempre encontrar o desafio certo. E você acha o desafio certo para focar baseado no objetivo da história da qual você é o protagonista. Entende? Não é mais sobre superar um desafio que tá em jogo. É a sua identidade, mano. É quem você é. Você dá muito mais gás quando você encontra isso. E o que acontece quando dois ou mais protagonistas se encontram? O que acontece quando o objetivo deles é igual? Sucesso. Por exemplo, se tem um protagonista em uma história sobre escrever a melhor história do futebol do mundo e um protagonista na história sobre fazer os melhores desenhos de mangá sobre futebol, o que acontece quando esses caras se encontram? O mangá de Blue Lock, mano, é um exato exemplo disso, porque da mesma forma que o autor de Blue Lock deve se realizar pra caralho em criar essa história,
história, fazer as pesquisas e ensinar tanta coisa pra gente, o desenhista deve se realizar pra caralho em fazer esse tipo de painel aqui, mano. Outro exemplo. Ninguém trabalha porque seu objetivo é ser só mais um funcionário que vai dar dinheiro pro chefe, tá ligado? Seu objetivo é usar a empresa para ganhar dinheiro. A empresa é uma peça na história do funcionário. Pode ser uma história sobre um jovem que quer ser independente e sair de casa, uma história sobre uma mulher que quer ser uma agrônoma bem-sucedida, uma história sobre ter estabilidade e morar perto dos pais que já estão velhos e precisam de cuidado, ou uma história sobre ir pra luta até em 2 empresas diferentes para sustentar seus filhos, que são a sua razão de viver. E o funcionário vai para a empresa que melhor se encaixa nessa história. Eu, pelo menos, desde que saí da escola, queria dinheiro para uma coisa: me sustentar e servir o meu sonho de sair da CLT e ter meu tempo de volta. E eu fui indo de empresa em empresa sempre que uma pagava melhor. No começo eu até pensava, não, mas os coitados dos caras vão ter que contratar o outro. Eu já sou amigo desses caras, sabe? Mas a minha mãe me disse, mano, a amizade não é razão para deixar de buscar o melhor, e assim eu fiz. Baseado nisso, pense sobre o que é a sua história. Aquela velha perguntinha, o que te move? E não seja ganancioso, pense logicamente. Isagi quer ser o protagonista na história sobre virar o melhor atacante do mundo, mas isso significaria agora superar o Noah, e em termos de flow, isso é um desafio grande demais para ele. Ele seria dominado pela ansiedade e pelo medo e não conseguiria performar. Então ele precisa se concentrar em um desafio à altura agora, ou seja, Kaiser. E movido pelo ódio dele na partida do Sunshine City, o Isagi entra no flow, porque se concentra em destruir Kaiser. E eu falo disso, mano, porque se você cair na dos gurus de que você tem que planejar a sua vida daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, você vai ficar estagnado e parado, olhando pra frente sem saber aonde você tem que pisar. Você nem sabe o que você vai ser capaz de fazer daqui a 2 anos, mano. Quem dirá em 20? Pensa agora, esse ano, sabe? Pensa no que eu tô falando. Não é simplesmente quebrar uma meta em partes menores. É se concentrar na sua história. Quem é você? O que você vai fazer agora? Talvez algo que você possa usar para te levar mais longe, mais rápido na direção do seu desafio é meu livro, Equação das Correntes, onde eu conto sobre a ferramenta que eu criei para eliminar completamente da minha vida as 3 coisas que mais comiam o meu tempo: scrolling, jogos de celular e pornografia. E de quebra eu até ganhei um cérebro um pouco mais saudável e motivado, né? Eu explico várias outras ferramentas que eu uso nesse livro também, e principalmente como eu organizo a minha gestão do tempo para conseguir ter o canal, CLT, família, namorada, treinar e não ficar doidão da cabeça, tá ligado? Ele tá à venda por R$50 e quem comprar até o dia 7 vai receber 2 bônus. O primeiro bônus são 2 calls coletivas comigo de tira dúvidas, porque todo o conteúdo do livro, mano, é aplicável. E você já vai poder começar a aplicar na primeira página. A primeira call vai ser o start, onde eu vou alinhar todas essas dúvidas e ajudar você a montar a sua própria equação. A segunda call vai ser 6 semanas depois da primeira, porque você já vai ter aplicado há muito tempo. Todo mundo que tá lá dentro já vai ter aplicado há muito tempo e as dúvidas vão ser diferentes, vão ser dúvidas de quem fez alguma coisa e não de quem tava só estudando, sabe? O segundo bônus, no meio dessas 2 calls, vai ter uma call com a minha psicóloga Mayara Diniz para ajudar vocês com dúvidas mais técnicas do dia a dia, assim como ela já tá me ajudando há quase 1 ano, mano. E o terceiro bônus, válido somente para quem já estava no grupo de WhatsApp até o lançamento desse vídeo, é um grupo no WhatsApp, esquisito, né? O bônus do grupo de WhatsApp é um grupo no WhatsApp, mas é um grupo no WhatsApp comigo para acompanhamento durante essas 6 semanas, para todo mundo se ajudar e criar o melhor ambiente possível para vocês terem sucesso no objetivo de vocês, sejam eles quais forem, mano. Como esse é um bônus exclusivo, se você não tá no grupo, você não vai ganhar ele, cara, porque eu tenho que ser justo com quem entrou lá e me esperou por quase 4 meses, tá ligado? Mas para ser justo com vocês que ainda não estão no grupo, vocês podem, se quiserem, comprar esse bônus. Vai ter essa opção no link abaixo, primeiro link da descrição. Eu espero que o meu livro e a minha assistência sejam as ferramentas perfeitas para você avançar mais e mais rápido na história onde você é o protagonista. E o Kimiya sabe que o que o Isagi diz é correto, mas o que não deixa ele largar a sua filosofia é o orgulho, porque ir contra todo sozinho é o que o fez ser o jogador que ele é hoje. Se ele mudasse, seria como desistir do seu sonho, mas como disse Orochi no Poesia 16, o que te trouxe até aqui, no final, não vai estar lá para te acompanhar. Infelizmente, Yukimiya não entendeu isso. E Yukimiya vem tentar pegar o cruzamento que ia pro Isagi, e Isagi, como sabia que ele ia fazer isso, passa pelo ponto cego e usa Yukimiya como distração pro zagueiro, ficando livre para receber a bola. Mas o cruel, mano, é o jeito que o Isagi ainda zoa o Yukimiya. Ele fala timing perfeito. E o Yukimiya perdeu porque não quis se adaptar. E na página final desse capítulo,
Quando Noah dá o passe final para Isagi, só uma parte de Yukimiya aparece na página, os olhos, porque agora ele é só um espectador. E eu acho legal, mano, que o capítulo 202 começa com o Yukimiya sem esperanças, exatamente como ele mesmo falou que ia acabar, tá ligado? E o narrador descreve Isagi como destinado a tudo, que é exatamente o modo como o Yukimiya se via. Kaiser aparece para impedir o gol, mas Isagi não liga. Ele não queria necessariamente marcar o gol, ele queria destruir Kaiser. E ele consegue isso dando uma assistência pro Yukimiya. Yukimiya, veja, não foi Deus que mandou a bola para você, foi o Isagi. No meio do turbilhão de pensamentos, 1 milissegundo antes do chute de Yukimiya, ele desconta toda a sua raiva. Raiva de Isagi por roubar seus holofotes, raiva do sistema, raiva do ego, raiva do Noah, raiva do time, mas no fim, a raiva de si mesmo, por ter sido tão orgulhoso e infantil até agora. Se eu marcar mais uma vez de me tornar número 1, vai, 3 pontos, estou sem tempo. Deus, o universo, é imparcial, mas a vida é sim injusto. Infelizmente, Yukimiya tem uma doença nos olhos, e embora ele seja o protagonista da própria história, ele ainda é só um amador querendo destaque. Precisa se esforçar, talvez até mais do que os outros, mas isso não o torna nada especial. Yukimiya finalmente aceita: eu não preciso de justiça. Não importa o quão longe eu caia, eu não vou entregar esse ego, nem mesmo para Deus, abandonando sua crença cega para focar a visão na realidade. O réu até tenta defender, mas com uma rotação maior, a bola cai mais rápido. Perfuração da espada. O Bastard ganha e Yukimiya recebe uma proposta de 29 milhões de ienes por ano de um clube que ainda vai pagar o seu tratamento. Essa é uma oferta única, mas Yukimiya pede para esperarem a Liga Neo-Egoísta acabar para decidir o quão valioso ele realmente é. Se ele aceitar a proposta agora, ele sente que é o mais longe que o seu ego chegaria. E de empate pergunta se ele tem certeza. Não tem garantia nenhuma dessa proposta estar esperando por ele de novo. Não tá escrito no destino que o Ajax é obrigado a dar essa proposta para ele. O Ajax deu porque quis, mas o Yukimiya entendeu. Eu não peço mais a Deus por um milagre. Eu vou mudar o meu destino com as minhas próprias mãos. E assim ele continua, mano. Recebe uma oferta 7 milhões maior no jogo do Ubers e é a cartada final de Noah pra acabar com o PXG. O acelerador do Bastard. Apesar de iludido, cara, Yukimiya ilustra bem o poder da urgência. Inclusive, na Bíblia Egoísta, que é o livro de personagens do Blue Lock, diz que a música favorita de Yukimiya é Phoenix, do grupo Sekai no Owari. E nela tem um verso que é: todas as coisas que têm forma um dia vão se quebrar, e é por isso que eu seguro tão forte a sua mão. Tanto essa música como o personagem Yukimiya em si transmitem Mono no Aware, uma ideia japonesa de que tudo que existe é temporário. As plantas, os animais, eu, você, sua mãe, seu pai, sua juventude, sua infância, a sua vida. O tempo é precioso demais para perder. E eu falo sobre isso porque quem me segue há mais tempo passou por um gap de 6 meses sem vídeo, porque eu não ia soltar um vídeo se não fosse melhor que o meu último, sabe? E de fato, mano, essa filosofia deu certo até o vídeo block, mas o que te trouxe até aqui no final não vai estar lá para te acompanhar. Me apegar a essa filosofia fez eu ficar empacado, dar muita atenção a detalhes sem importância e passar muito tempo sem trabalhar no vídeo porque tá tudo certo. Com certeza tudo que eu tava fazendo ia dar certo, eu tava destinado a dar certo no YouTube, e com um vídeo eu ia pegar 100 mil inscritos. Isso era o tanto que eu era iludido pela minha história. Essa, mano, era a história que eu contava pra mim mesmo, pra me sentir bem e continuar trabalhando muito pouco e não dando prioridade pro canal. O que fez o Yukimiya levar o futebol mais a sério foi a visão clara de que não tem tempo. Eu vou me tornar profissional e provavelmente tenho só mais 2 anos. Quando o Yukimiya jogava na escola, era legal, era divertido e tá até escrito no mangá, mano. Era a melhor época da vida dele. E cara, se ele tivesse todo o tempo do mundo pra se destacar, eu aposto que ele não teria virado profissional e ainda ia estar lá, jogando na escola. Porque como o Buda disse há mais de 2000 anos, mano, o problema é que você acha que tem tempo. Você devia ir mais rápido.